Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral Espírita. Espírita eu coloquei agora, tá? Nós estamos aqui, os apresentadores do programa, eu, Alexandre Santos, nossa irmã Cristina Albuquerque. Bem-vinda e bom dia, minha irmã Cristina. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos, nossos irmãozinhos que sempre estão aqui conosco. É muito bom estarmos aqui e hoje nosso irmão Guilherme não vai poder estar conosco, está numa tarefa familiar, mas estamos nós dois aqui e vamos para o trabalho dessa manhã com muita alegria. Com certeza, minha amiga. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Lembrando, Cristina, que nós estamos na quarta-feira estudando o livro, este livro aqui, ó, Nos Domínios da Mediunidade. Isso. Nos Domínios da Mediunidade. É um livro maravilhoso para quem é espírita praticante. Tem que ler essa obra. Ela trata sobre mediunidade, a mediunidade sob o ponto de vista espiritual, porque é o espírito André Luiz que nos fala sobre a mediunidade. Porque até então a gente tinha aprendido a mediunidade sob o ponto de vista da gente mesmo aqui da Terra e daquilo que os espíritos superiores trouxeram para Allan Kardec. Mas agora nós temos um espírito olhando e vendo o que está acontecendo nas atividades mediúnicas, as quais ele foi chamado a desempenhar sua tarefa, e nessa tarefa ele vai nos descrevendo o que é que ele vê do mundo espiritual acerca da mediunidade. Isso é bem interessante. Hoje, Guilardo faria a leitura preparatória, como ele não está, eu vou fazer aqui, viu, minha amiga?
Você estava com o Ah, Evangelho então tá. hoje. Pronto, então faça mesmo. Então, vou fazer o exórdio que está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Esperança. E é tirado de um versículo de Romanos, capítulo 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E Emmanuel faz a seguinte reflexão: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impelido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestado de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o vir. O homem ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes de seu evangelho de amor. Intensas, imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de que acendamos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, esse texto de Emmanuel que fala que fala da esperança, né? A forma como a gente deve e diz um dito popular que a esperança é a última que morre. Mas, na realidade, a esperança nunca morre, né? Ela está sempre ali, pronta a, a conviver, a fazer parte do sentimento e do pensamento daquele a que se propõe lutar por si próprio, né, nessa encarnação, porque nós sabemos que não estamos aqui a passeio, cada um veio aqui com um objetivo, às vezes veio por uma expiação, né, tentar consertar aquilo que fez numa vida anterior e que deixou feridas, sequelas em alguém ou em algumas situações. Aqueles que estão aqui em missão e na nossa qualidade evolutiva, né, na nossa categoria evolutiva de espíritos ainda muito imperfeitos que somos, a nossa maior missão aqui é como pai e mãe. E olha que é uma missão gigantesca que nós temos. E nessa missão, nós algumas vezes choramos, sofremos, quando recebemos no lar um espírito com problemas mentais ou com problemas no corpo, ou espíritos resistentes
à educação, aos ensinamentos. Muitas vezes nós, pais, nos desesperamos com isso e perguntamos o que fazer, como fazer, por que que ele está ali, mas sempre existe aquela esperança de a criança, o ser, estar acolhido no amor, no afeto materno ali, e conseguir, através das preces, através das rogativas, do ensino, do convívio, direcionar aquele espírito para que ele consiga superar suas dificuldades. E, e é assim que Emmanuel coloca aqui para nós, que durante toda a nossa estada aqui nesse planeta, neste mundo de provas e expiações, nós vamos ser, de vez em quando, tocados, né, sacudidos pela dor, agitados pelas aflições. E vamos nos sentir abatidos, vamos muitas vezes querer nos desesperar, mas a esperança vem acima de todos nós como uma luz, como um sol que brilha do alto, nos trazendo essa força, essa coragem para vencer aquela dificuldade. E como ele mesmo diz aqui para nós, Jesus, como mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. E com certeza nós não vamos, nessa nossa programação, fazer tudo bem certinho, conforme o planejado ou conforme o combinado. Mas estamos tentando, acertando aqui, ainda errando ali. Mas a esperança é nosso lema, é nosso guia, é aquilo que nos dá força para vencer. E nós devemos confiar sempre no Mestre Jesus, que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Então, através da nossa prece, da nossa vontade de vencer, nós seremos sempre aliviados e encorajados pela esperança de um dia chegar lá, de um dia atingir essa condição de espírito puro e ajudar todos aqueles que forem colocados na nossa administração aqui neste mundo, né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, muitas vezes nossos irmãos, irmãos de sangue, irmãos de trabalho, irmãos de caminhada. Então, todos aqueles que nós pudermos dar uma ajuda, um empurrãozinho que seja, reforçar suas esperanças também, nós estaremos contribuindo com isso, com as palavras do Evangelho e com o ensinamento de Jesus. É isso, meus irmãos. A esperança sempre, e ela não é a última a morrer, ela nunca morre. Muito bem, minha irmã. Pode fazer a prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas. E agradecer infinitamente pelo dia de hoje, por todos os dias que ainda vamos estar aqui. Agradecer pela oportunidade desse trabalho, de poder estar aqui contribuindo com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. Agradecer pela oportunidade que é nos dada de conhecer o mundo dos espíritos, ainda estando aqui encarnados. Agradecer a Deus infinitamente por tudo que nos permite e rogar por todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, por todos aqueles que ainda não despertaram o amor em seu coração, por todos aqueles que estão desesperançosos no dia de hoje, por todos aqueles que sofrem a dor do corpo e da alma. Que a infinita misericórdia de Deus possa chegar a cada um deles, acolhendo a sua dor, a sua súplica, a sua desesperança, Ele dando forças e coragem para vencerem suas provas. Rogando a Deus também que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem e que possamos realizar o trabalho dessa manhã com muita paz e da melhor forma que pudermos. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Muito bem, minha irmã, que assim seja.
Vamos agradecer logo aqui a presença dos nossos irmãos e irmãs que estão interagindo conosco nas redes sociais. Francisco Paulo, Maria do Socorro Franco Costa, Paulo Barreto e Maria Helena. Obrigado pela audiência de vocês, meus irmãos e irmãs. Vamos seguindo, querendo fazer qualquer intervenção, qualquer pergunta, fiquem à vontade, que a gente comenta aqui ao vivo. E os irmãos e irmãs que estão nos assistindo e não estão interagindo nas redes sociais, fiquem à vontade para fazê-lo, não se acanhe não, tá? Pode fazer pergunta, pode fazer colocação, observação, críticas, não é, minha amiga Cristina? Tudo isso é bem-vindo. E nós vamos fazer agora o Evangelho, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou aqui com uma... É porque está desfocado. Eu estou aqui com uma tradução do nosso querido Herculano Pires, e a lição de hoje é retirada do capítulo 24, Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire. E a lição é a seguinte: os sãos não precisam de médico. É retirado um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versículos 10, 11 e 12, em que Mateus registrou o seguinte: e aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E agora são comentários de Allan Kardec, tá? Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação. E aos cegos humildes e de boa fé, porque pedem que lhes dê a vista, e não os dos orgulhosos, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como o de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas mais, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta.
Deus, na sua bondade, poupa-lhes a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas suas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia recusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos sua condenação? Aliás, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão de sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsidiar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então vejam, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre a mediunidade, o livro que estamos estudando trata sobre a mediunidade, e aqui Allan Kardec nos faz uma análise muito interessante. Por que Deus permite que muitas pessoas indignas, que muitas pessoas de má vida, como diziam aqueles da época de Jesus, pudessem ter o dom da mediunidade? Ora, assim como Jesus dizia para os companheiros da época, de que aqueles que criticavam ele, né, porque ele sentava à mesa com as pessoas de má vida, e ele justificava que ele não veio para os sãos e sim para os doentes, a mediunidade também não veio para quem é são. A mediunidade vem para quem é doente. A mediunidade vem para quem precisa, para quem necessita. E como muito bem observou Allan Kardec, não é porque a pessoa ainda tem mais inclinações e mais tendências que Deus iria privar ela de um instrumento tão importante para a sua evolução espiritual. Quem sabe a mediunidade não modifica aquela pessoa por dentro. Quem sabe a presença dos bons espíritos diante da mediunidade dela não ensina ela o suficiente de que é necessário largar as imperfeições, as más tendências. Mas aí, como é que Deus coloca na mão de alguém que não tem tanta responsabilidade moral, uma mediunidade que é uma tarefa santa e tão importante? Porque Deus não quer a aniquilação dos ímpios. Muito pelo contrário, ele quer a sua renovação. Então ele vai dar para essas pessoas a oportunidade, assim como ele dá para qualquer outra pessoa. E como muito bem observou Allan Kardec, Deus dá a visão para a gente, Deus dá a audição para a gente, Deus dá a capacidade de falar. Mas mesmo assim, ele não vai retirar das pessoas que usam mal o olho, que usam mal a boca, que usam mal os ouvidos, ele não vai retirar delas a oportunidade de ver, de ouvir, de falar. Por quê? Porque cada um vai responder no momento certo, de acordo com o que fez, das possibilidades que Deus colocou em suas mãos. Aquela parábola, né, que Jesus propôs lá atrás, do dinheiro, né, que um senhor vai viajar e deixa com 3 servos quantias de dinheiro. A um ele dá 3 dinheiros, a outro 2, a outro 1. Aquele que recebeu 3 investe o dinheiro e quando ele volta esse dinheiro triplicou. Aquele que ele deu 2 investiu pouco dinheiro, mas ainda conseguiu uma coisinha. E aquele entregou 1 simplesmente com medo de perder o dinheiro, enterrou o dinheiro e depois, quando o Senhor voltou, ele entregou. E o Senhor, ao receber aquele 1 dinheiro de volta, olha para ele e diz que ele é um mau servo, né? Que ele deveria ter usado bem aquele dinheiro, ter multiplicado as bênçãos dele e ter devolvido mais do que o que recebeu.
A mesma lógica a gente utiliza para a mediunidade. Deus vai dar a mediunidade tanto àqueles que já trabalharam para o bem, e eles vão fazer mais bem ainda com essa mediunidade, a exemplo de Chico Xavier, assim como Deus vai dar a mediunidade também para aqueles que são mais capengas e aqueles que são totalmente capengas. Qual é o objetivo de Deus aí? É impulsionar a nossa evolução. É nos dar um instrumento para que a gente seja capaz de, com ele, fazer o bem. Então, muitas vezes a gente vê pessoas desviando essa mediunidade, utilizando de modo errado, cobrando dinheiro por ela. Lembrando, né, pessoal, a quem foi dado gratuitamente deve ser exercitada a mediunidade. Né? Mas no momento em que a gente torna a mediunidade uma mercadoria, né, uma mercância, e faz dela um instrumento para ganhar dinheiro, a gente está pervertendo a mediunidade. Mas Deus ainda permite que a gente utilize a mediunidade mesmo dessa forma, porque mesmo dessa forma, você vai acabar ajudando alguém, né? Embora esteja se complicando. Aí depois você vai ser chamado às chifres, depois você vai ser chamado à responsabilidade e vai ter que, né, explicar por que fez isso e vai ter que sofrer as consequências de tê-lo feito, né? Mas o importante é que Deus deu a oportunidade para você e que você utilizou essa mediunidade, mesmo de forma errada, muitas vezes para fazer o bem, né? Muitas vezes para fazer o bem. Aquela velha história, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo pelas linhas que nós mesmos entortamos na nossa vida, né? A gente faz questão de pegar as linhas retinhas e entortar elas todinha. Mas mesmo assim, a escrita de Deus sai perfeitamente correta, minha amiga Cristina. Isso mesmo, e muitas vezes, como você diz, as linhas tortuosas são o nosso modo de ver, né? De perceber, mas que estão tudo certo, no lugar certo, na hora certa. É isso, meus irmãos, e nós estamos estudando, como o Alexandre já colocou, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Estamos no capítulo 24 desse livro, que é a luta expiatória, e nós temos aqui um irmão que está passando por isso, né, que não sente a presença de espíritos que lhe deixam muito, muito mal, e fica como se estivesse realmente doente de corpo e de alma, mas na realidade a doença está na alma e está somatizando no corpo. E nós vimos no encontro passado que ele estava na casa espírita, recebendo os atendimentos lá, e foi para casa. E quando chegou em casa, a mãe direcionou ele ao seu leito, né, para que ele pudesse descansar. E quando ele entra em sono, né, o espírito dele se desprende e vai até o aposento vizinho, onde está o pai, que é adoentado também, esse fisicamente e espiritualmente está na cama, não se levanta. Então o espírito vai até lá reclamando, pedindo ajuda ao pai, dizendo que está com medo. E o pai sente essa perturbação, né? Sente esse espírito próximo dele, não compreende que é o espírito do filho, não compreende, mas também faz uma rogativa a Deus e sente a presença do espírito e o que é aquilo que está acontecendo com ele. E nós ficamos nesse momento da história em saber qual a ligação entre esses dois, entre pai e filho, e por que ele tem esses outros filhos também, que são 4 filhos, também, assim, perturbação, né? Não tem uma vida correta, uns estão envolvidos com a bebedeira, outro com as farras, e esse é atormentado pelos espíritos. Então, desse, somente uma filha está mais ou menos tranquila e é que serve de apoio para essa família. Então, aqui nesse que a gente vai descobrir o porquê, a ligação deles e por que tanto sofrimento nessa vida, né, que estão nessa luta expiatória. Alexandre, você pode ler? Posso sim, minha amiga.
Então começa aqui, ó. E observando o dono da casa em semelhante posição, interferiu Hilário. Lembrando que Hilário é o outro espírito que, junto com André Luiz, está acompanhando tudo isso, tá? Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico, sob nossa vista, é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio, onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao futuro, aliás, ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral, e esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos as fibras mais íntimas. Eu queria dar uma paradinha por aqui, Cristina, para a gente conversar sobre isso que nós acabamos de ler e dizer o seguinte, pessoal: por mais difícil que seja a experiência que a gente está vivendo na Terra, nada é desprovido de razão nas nossas vidas. Veja só, é bom a gente sempre relembrar, Cristina, que quando a gente fala da reencarnação, da teoria da reencarnação, que os espíritos superiores nos trouxeram, é preciso que a gente observe a reencarnação, e aí agradecendo aí a presença do Lar de José, que está nos dando bom dia, Margarete e Rafael, né? Mais uma vez Maria Helena, Paulo Barreto, Maria do Socorro e Francisca Azevedo. São os ouvintes que estão interagindo conosco nas redes sociais e por isso nós agradecemos aí a presença de vocês aqui nas redes, tá? Então, pessoal, no momento em que a gente fala sobre reencarnação, é preciso que a gente observe que a reencarnação, ela não é simplesmente uma coisa que surgiu da vontade de Deus na vida da gente, para que a gente recapitule vidas difíceis na encarnação, quantas vezes forem necessárias. A reencarnação, ela tem uma lógica na vida da gente. Qual é a lógica? É garantir como instrumento de evolução que a cada existência a gente cresça um pouquinho mais nessa escada evolutiva do espírito. Então, a reencarnação são possibilidades que Deus nos dá da gente fazer as coisas distribuindo o bem no mundo e entre as pessoas e aprendendo a fazer o bem, aprendendo a amar uns aos outros. Isso significa que se nós somos espíritos criados por Deus, na simplicidade e na ignorância profunda, ou seja, Deus nos cria extremamente simples e nos cria desprovidos de conhecimento para que a gente, a partir dali, comece uma jornada para ir aprendendo as coisas aos poucos, para ir se livrando de imperfeições. Isso quer dizer, gente, que Deus, através das reencarnações, criou um instrumento poderosíssimo para que a gente pudesse colocar essas encarnações sucessivas, uma em contato com a outra através de uma teia de solidariedade, tá? Então, as nossas encarnações, elas são solidárias entre si. Isso quer dizer, Cristina, que se na minha encarnação anterior eu era mais simples e mais ignorante do que eu sou hoje, né? Tudo que eu fiz naquela encarnação, que foi fruto da minha consciência, da minha vontade, eu assumi responsabilidade. E mesmo que entre esta encarnação e outra leve centenas de anos, eu fiquei preso àquela circunstância por algum momento, por alguma situação, por alguma circunstância. Então veja o que nós estamos estudando, o caso que nós estamos estudando aqui, minha irmã. Em uma encarnação anterior, o nosso irmão, que hoje é o pai de família,
e que hoje é cadeirante, né? Que hoje está paralítico. O que é que ele fazia? Está explicado aí para gente. Ele era um criminoso. Só que ele não era um criminoso que cometia o crime sozinho. Não, ele procurou parceiros, ele procurou, né, comparsas. E convenceu 4 pessoas a entrar na vida do crime junto com ele. E internado numa determinada localidade, num sítio no interior, ficava esperando o pessoal, os viajantes passarem para roubar esses viajantes, para furtar tudo que era deles, para tocar o terror. Então veja, você convence 4 pessoas a entrar numa empreitada criminosa junto com você. Aí a vida passa, todos desencarnam, mas ficou o quê? Ficou os laços que eu criei com essas 4 pessoas. Veja, não que eu tenha responsabilidade sobre o que os 4 fizeram em todos os detalhes. Não, a responsabilidade que eu tenho é de tê-los trazido para a vida do crime. Mas cada um deles também é responsável pelo que fez. Porque eu posso ser chamado hoje por alguém a entrar numa empreitada criminosa e simplesmente dizer não. Não, meu amigo, desculpe. Boa sorte para você aí, mas a minha vida não é para isso, não. Eu estou aqui para outra coisa. Então eu posso negar. Se eu nego, mérito meu. Agora, se eu resolvo entrar, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, eu tenho responsabilidade. Então, esses 4, cada um deles tem responsabilidade pelo que fez, tá? Mas a responsabilidade maior é o do pai, que ali atrás estava chamando amigos para o crime. Esse espírito do pai, Cristina, desencarna e lá no mundo espiritual se arrepende. O caminho é esse, né? Para que ele possa estar nessa vida de expiação hoje. Primeiro, ele se arrependeu. Ele reconheceu o mal que fez. Opa, peraí. Rapaz, eu errei demais. Primeiro, porque eu fui cometer crime. Segundo, porque eu desviei a vida de 4 pessoas. Eu coloquei 4 pessoas nesse chafurdo junto comigo. Então, a consciência desse espírito acusa que ele está errado. Mas por que a consciência acusa, Alexandre? Justamente porque a lei de Deus está escrita em nós, gente, na nossa consciência. E no momento que a gente desencarna, que o espírito da gente tem uma visão mais ampla das coisas, ele vai olhar, ele vai consultar a lei de Deus que está dentro da consciência dele, vai dizer, eu errei desgraçadamente e eu preciso agora reparar isso que eu fiz. Então, esse espírito reconheceu o erro, né, tornou-se humilde o suficiente para reconhecer que errou, né? E o que é que ele fez, então? Agora eu preciso reparar esse mal. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar esses 4 que eu coloquei ao meu lado para cometer crime, e eu vou, já que eu desviei eles da vida anterior, eu vou agora tentar ajustá-los. Eu vou tentar, né, dar para eles a palavra que vai desenvolver deles a necessidade de andar no caminho reto. No caminho reto, no caminho do bem. Porque eu já desviei eles lá atrás. Olha a solidariedade entre as encarnações. Então, lá atrás, algo que eu fiz está martelando a minha consciência. Eu não consigo ficar em paz. Eu preciso reparar isso. Eu chamo para o meu lado aqueles que eu prejudiquei. Então, eu chamei... Olha, ele, como pai, chamou esses espíritos para nascerem como filhos dele. Ótimo. Excelente. Desses 4, tinha um que está melhorzinho. É a moça. É a menina. Tá? Ela está melhorzinha do que os outros. Os outros, todos desmantelados ainda, e a esposa ajudando também. Tá? Ajudando porque tá melhor. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos uma família comprometida com erros do passado e que precisam juntos se desvencilhar desses erros. E aí, Cristina, é onde vem a grande inteligência de Deus. Se tem um espírito no mundo espiritual dizendo eu errei, eu cometi crimes e eu chamei 4 pessoas para cometer crimes junto comigo, estraguei a vida deles 4. O que é que eu posso fazer para resolver isso? Aí chega um espírito amigo que analisa aquela situação toda e diz, meu amigo, tem uma saída aqui para você. Qual é a saída? Você vai ser pai deles todos. Olha que coisa interessante, Cristina, porque o pai obrigatoriamente tem que, né, direcionar os filhos. O pai obrigatoriamente tem que ensinar o bem aos filhos. O pai obrigatoriamente, na sua consciência de pai, né, na sua obrigação de pai, que até a lei do mundo reconhece que é uma obrigação dele,
ele vai ter que sustentar esses filhos, ele vai ter que dar de comer, ele vai ter que dar educação, ele vai ter que desenvolver esses filhos. Então Deus encontra nessa circunstância de uma missão espiritual de ser pai, ele coloca aí todas as possibilidades desse espírito reparar o mal que ele fez com essas 4 criaturas. É isso que é lindo na reencarnação, Cristina. É que a gente recomeça com todas as condições. Agora, óbvio que essa vida vai ser uma vida expiatória. Por quê? Porque no caminho da redenção do mal que eu faço, o primeiro passo qual é? Reconhecer o erro. Ter humildade para reconhecer. O segundo passo, expiar aquilo que fez. A expiação, a lei de Deus não abre mão da expiação, gente. Por quê? Porque é um instrumento pedagógico de ensinamento. Olha, você vai sofrer um pouquinho em consequência do que você fez os outros sofrerem. Por quê? Para você aprender a não errar mais. Então, veja, é uma família que passa necessidade financeira. Por quê? Porque estavam os 4 roubando os outros, gente, em vida anterior. Aí agora está espiando isso. Você estava tomando o que era dos outros, pois agora você vai viver uma vida difícil, de penúria, de dificuldade financeira. Aí vem todos os outros problemas que estão relacionados ao mal que um dia eu distribuí para os outros. Então eu estou espiando isso e, ao mesmo tempo, se eu sair dessa expiação com humildade, aprendendo com ela, me esforçando para sair dela, mas se não conseguir sair, tendo a consciência de que ela é inevitável para mim, aí ele já cresceu um pouquinho mais nessa tarefa da redenção. E a terceira etapa é você reparar o mal que você fez. E, ao mesmo tempo, ele está tentando fazer as duas coisas, a expiação e a reparação. Cristina. Isso mesmo. E nós vemos aqui que nessa história, muitas vezes, quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir, pode imaginar que todas as vezes que acontecer de um jeito, será reparado desse outro jeito. Mas não existe uma receita na lei de Deus, não existe uma receita na doutrina espírita de que tudo vai acontecer da mesma forma para todos. Neste caso, está acontecendo assim. Mas para cada caso, é um caso diferente, é uma situação diferente, e a cada um conforme as suas obras, né? Como a gente já ouviu diversas vezes. Então, neste caso aqui, este senhor está passando por essa expiação, junto com esses 4 filhos, como o Alexandre bem colocou, que ele desencaminhou lá atrás, né? Chamou para o crime. Mas não necessariamente isso vai acontecer em todas as situações. Poderiam acontecer de cada um vir numa família diferente, ser acolhido numa família diferente e ser cuidado separadamente, mas somente Deus sabe qual o melhor caminho, qual a melhor forma de recuperação e o que é de merecimento de cada um receber para a restauração daquilo que fez na vida anterior. Então, nessa vida, ele desencaminhou 4 e está com os 4 aqui para recuperar, né, para fazer a recuperação deles e receber como filhos. E segue aqui o nosso tema. Alexandre, pode ler? Posso. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Uma jovem de fisionomia nobre e calma penetrou o quarto em espírito. Passou rente a nós, sem notar-nos, e, reanimando Américo, retirou-o para fora. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou. É Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Então, está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega, admirado. Sim, dormindo em aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo, em lágrimas, o assistente acrescentou. Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam.
na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Eita, Cristina, eu vou passar a palavra para você para depois comentar isso aí. Pode dizer, minha irmã. Aham. Então, nós vemos aqui que a filha, né, Laura, aqui que não está, que está Aqui tá melhor no grupo, melhorzinha, aqui tá melhorzinha, a que né? está melhorzinha no grupo, ela está se encaminhando, né, no bem, em cuidar do pai, e ela cuida do pai enquanto está acordada, né? E quando ela adormece, esse cuidado, esse espírito também fica ali de prontidão para aquilo que o Senhor precisar. E ela percebe que nesse momento ele está, o espírito do irmão, do Américo, está lá com o pai, e ela vai em espírito também, quando o espírito se desprende do corpo no sono, e ela vai até o aposento do pai, ver como está e percebe que Américo está lá. Então ela o retira para o seu próprio aposento, né, para que ele fique no cantinho dele, vá descansar, e que também o pai possa sossegar lá. E veja aqui como é interessante essa situação, né, que ele coloca. Aquele que se propõe a trabalhar no bem, quando o corpo físico descansa, o espírito que se desprende continua esse trabalho em casa, próximo da sua casa, em outro ambiente, em qualquer lugar, mas esse espírito ele não tem essa necessidade de descansar junto com o corpo. Então ele se desprende e continua esse trabalho do bem. Enquanto que há aqueles que se emaranha no mal, como ele diz, também faz a mesma situação. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizer: eu dormi e estou aqui extremamente cansado, parece que estou todo quebrado, levei uma surra ontem à noite. E muitas vezes seu espírito esteve em ambientes totalmente desregrados, totalmente fora do caminho do bem, e nesse retorno, o corpo físico vai sentir Tava no forró, né, aquelas, Cristina? Tava vai dançando sentir as quadrilha. sensações do espírito. Então, você se levanta todo moído, todo dolorido. Meu amigo, estou extremamente cansado. Ao passo que quando acontece o contrário, né, quando você vai para o trabalho no bem, seu espírito volta leve, tranquilo, sossegado, no encontro com o corpo também transmite essa sensação de bem-estar, de saúde, de vigor. É como se você sentisse que sua tarefa está cumprida, diferente de quando a gente deixa a tarefa por fazer, que fica pesado, sentindo que está sendo chamado realmente para o trabalho, para a correção, para seguir o caminho certo. E nós vemos aqui essa situação, né, bem claramente. A moça, Laura, que é dedicada a cuidar dessa família, a cuidar do pai, a acolher esses irmãos, mesmo quando se desprende do corpo físico no sono, ela está ali vistoriando a casa, né, os aposentos, vendo quem está bem e quem não está, e traz o irmão de volta para o seu cantinho para sossegar naquele momento, deixando o pai mais tranquilo para poder também passar uma noite mais tranquila, não é isso? É isso aí, minha irmã. Eu ia fazer alguns comentários, mas você foi muito perfeita na sua colocação e acabou abrangendo o que eu ia falar, né? É justamente isso, Cristina. Olha, uma coisa importante. Ele diz aí, ó, que o espírito, quando o corpo descansa, nem sempre as almas repousam. Às vezes repousam, mas não precisa, a alma não precisa repousar. Essa que é a realidade. A alma, o espírito não precisa repousar. Porque quem sente a fadiga é a matéria, tá? A matéria sente a fadiga. Como o nosso corpo perispiritual ele é semimaterial,
pode ser que o espírito sinta um pouco de fadiga em razão do perispírito estar ali naquele momento precisando de descanso. É tanto que quando a gente lê o livro Nosso Lar, a gente vê que os espíritos também têm seus momentos de descanso, né? Embora alguns não, né? O governador de Nosso Lar, por exemplo, quando o livro foi escrito, já fazia 40 anos que não folgava. Só para você ter uma ideia. Então o que é que acontece? O normal é que o espírito, depois que o corpo físico dorme, o normal é que o espírito vá fazer aquilo que está na mente dele. Então, veja, ele sai quase que num automatismo. Ele sai, né, se desprende, entra, né, naquele período de desprendimento para o corpo descansar, fica preso ao corpo através do cordão de prata, né? É um cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo. Qualquer coisa ele volta para o corpo físico, qualquer problema, qualquer perigo, qualquer situação dessa natureza. Mas o normal é que o espírito continue em atividade. É por isso que muitas vezes a gente sonha, acorda, lembrando de atividades que a gente fez no mundo espiritual. Embora não seja precisa essa lembrança, né? Porque vem a matéria, vem o cérebro que trava algumas lembranças. Então, o que é que acontece, minha amiga Cristina? Como você muito bem falou, é normal pessoas que gostam de farra, que gostam de estar no meio do furdunço, né? Festas, isso e aquilo, vá dormir para descansar e acorda ainda cansada, né? Isso é uma consequência que traz o perispírito que esteve nas andanças por aí. Eu até brinquei aqui, foi pro forró, né? Porque a gente está em época de festa junina aqui no Nordeste. Né? Imagine quantos espíritos nordestinos não vão dormir e continuam lá nas quadrilhas dos forró e depois acordam cansados. Eu me lembro justamente de 2 exemplos. Eu já havia em alguns programas falado, mas eu sou uma pessoa que nesta encarnação tem uma luta muito grande com o alcoolismo, tá? Então eu sou um alcoólatra, né? Um alcoolista, como dizem os especialistas. Alguém que tem a propensão de ter dependência do álcool. E durante muito tempo eu sofri, né, do alcoolismo ativo, né? Naquela atividade do alcoolismo em que você bebe todos os dias, em que você vai se destruindo todos os dias. E eu tive que precisar de ajuda, Cristina, para poder parar. Né? Eu entrei nos Alcoólicos Anônimos, né? E aí eu estou quebrando aqui o meu anonimato. Cada um é livre para quebrar ou não seu anonimato, se quiser. Eu estou quebrando o meu, porque isso, para mim, é didático, ensina as pessoas que passam pelo mesmo problema a seguir o mesmo caminho. Então, eu entrei nos Alcoólicos Anônimos. E eu me lembro, Cristina, que eu vinha numa fase de bebedeira que eu bebia todos os dias e muito, né? Até me embriagar e não me lembrar mais do que aconteceu no outro dia. E quando eu parei e entrei nos Alcoólicos Anônimos, um fenômeno aconteceu comigo. Eu sonhava bebendo. Então, embora eu tivesse tapado a boca da garrafa, ou seja, como a gente diz lá nos Alcoólicos Anônimos, embora eu tivesse parado de beber naquele momento, eu tinha ainda reflexos de um espírito adoentado e viciado no álcool. Então, o meu espírito, nos momentos de descanso do corpo, ia para os locais onde tinha os amigos bebendo e tal, se juntava a eles e ficava sentindo os efeitos. Eu acordava de ressaca, muitas vezes, sem ter bebido. Eu acordava com aquele gosto de guarda-chuva na boca, né, típico de quem bebeu muito. Eu acordava tonto, com as tonturas da embriaguez no álcool. E eu ficava me perguntando, mas que danada é isso, rapaz? Eu não bebi. Né? E aí eu li o Livro dos Espíritos. Naquela época eu estava lendo muito sobre o Espiritismo. Eu li o Livro dos Espíritos e estava lá explicado toda a minha situação. O espírito ainda estava precisando de ajuste. O espírito. Então, mesmo na matéria, eu estava com a resolução de não beber, o meu espírito dava fugidelas durante a noite, no descanso do corpo físico, para se embriagar. Então, veja só, isso durou um tempo ainda e depois desapareceu esse fenômeno. E eu comecei a perceber, Cristina, que todos os novatos que chegavam no AA, nos Alcoólicos Anônimos, relatavam a mesma coisa. Rapaz, eu acordei até com o gosto da bebida na boca e tal. Eu acordei todo quebrado, eu acordei... Então, pessoal, muito cuidado com o seu espírito depois que você vai dormir. Né? Se compenetre
na ideia de que você não quer ir para lugares que não vão lhe ajudar. Pense que você vai, né? Eu peço a Deus, peça ao teu guia espiritual que lhe ajude nessa hora, que quando você conseguir dormir, que o seu espírito possa ir para lugares onde ele possa aprender. Tem cursos que são dados pelos espíritos para os encarnados que estão em momento de sono físico. É só ler lá o livro Os Mensageiros, pessoal. Leia o livro, aliás, Missionários da Luz. Leia o livro Missionários da Luz. Está lá, né, o instrutor Alexandre, mostrando a André Luiz que tem um curso que ele estava organizando para os encarnados. Tinha 300 e poucos encarnados que estavam inscritos no curso, Cristina. Só que à noite, sabe quantos iam para o curso? 30 e poucos. Porque o resto do dia ficava se desviando. Entendeu? Isso por isso que é tão difícil, Alexandre, se desvencilhar do vício, né? Porque você faz o esforço de se manter firme enquanto está acordado, e quando o seu espírito descansa, a sua mente ainda doente, o seu pensamento leva o seu espírito para aqueles ambientes de farra, para aqueles ambientes da bebida, do álcool. Por isso que é tão difícil você conseguir se desvencilhar totalmente do vício. E muitas vezes a gente simplesmente condena ou critica aquele que está passando por essa situação, dizendo que é porque não tem coragem, é porque não se esforçou o suficiente, é por isso, é por aquilo, mas tudo precisa de um tempo e de um esforço realmente para que aconteça. E é muito difícil e doloroso a gente saber, porque não é só, você colocou o vício do álcool, mas existem tantos outros desregramentos durante a vida, e que a gente, quando se desprende do corpo, vai se inteirar novamente do assunto. Então, que possamos incluir nas nossas preces diárias, né, nas nossas preces da noite, pedindo ao nosso divino anjo guardião que nos leve para o trabalho ou para o estudo, mas não permita que nosso espírito fique vagando por aí em lugares inapropriados para o nosso crescimento espiritual, que possamos ir para o estudo ou para o trabalho. E Cristina, eu me lembrava aqui que até nesse livro Missionários da Luz, você falou uma coisa tão importante, minha querida. Nesse livro Missionários da Luz, nesse curso que o Alexandre organizava para os encarnados que estavam no momento do sono, era um curso sobre mediunidade, tá? O que é que ele fazia? Ele tem 2 irmãos que ele queria que estivesse naquela noite ali, né? Ele tinha recados ali para passar para aqueles irmãos através da aula, né? Da aula que ele ia dar. Então ele pede para um assistente procurar ver o que é que está acontecendo, que os irmãos não chegaram ainda. E ele vai para a casa de um deles, Cristina. E ele vê uma coisa interessante. Ele vê que o sujeito está dormindo, o corpo dele está lá, né, deitado, e ele dormindo já, e o espírito dele preso ao corpo, sem querer sair. E um espírito de aspecto bem, vamos dizer assim, complicado, né? Estava ao lado da cama, esperando ali para falar com ele. E, de repente, André Luiz chega com a equipe espiritual e pergunta o que danado é isso que está acontecendo, né? E eles vão e explicam, olha, o irmão, né, na hora do jantar, estava conversando com a família, né, e, de repente, ele começou a inventar coisas, a mentir sobre um amigo que estava desencarnado. E esse amigo desencarnado é esse espírito que está aí do lado dele agora, que está esperando ele para poder tirar as dores com ele, né? E ele vai lá e pergunta ao espírito, né? Meu amigo, você é amigo dele? Por que você está aqui? Ele diz, porque ele estava falando mal de mim na hora do jantar, eu estou esperando ele aqui. E aí ele está apavorado aí com essa cara de pavor, porque eu cheguei aqui do lado. Ele sabe que eu vou falar umas verdades para ele. Então você veja a perturbação que o cara criou para si mesmo no momento de descanso do corpo físico, né? Só através de uma maledicência. Às vezes a gente está falando mal dos outros, inventando história dos outros, sem saber que tem consequência. E eu vi que o meu amigo Tavares entrou aí, sempre que ele entra, ele tem alguma coisa importante para falar.
Bom dia, bom dia. Não, não, é que eu tô com um probleminha técnico de entrar aqui para poder desligar a sala. Muita chuva, meu Bom, amigo. Aí chuva e internet não combina. Mas eu tô tá adorando. certo. Tá bom, meu irmão. Beleza. Então é isso mesmo, Alexandre. Então, e muitos também vai descansar o corpo físico, né? Quando se desprende, vem para a cozinha comer, vem para a geladeira mexer nas coisas e É acorda verdade. e acorda super cansado, enjoado, com o estômago O confuso, estômago mas estufado. estufado, porque passou a noite lá na geladeira mexendo. Mas É sigamos verdade. aqui com o Acho que nosso chegou ao tema. fim, minha irmã. Não tem mais tempo. Ah, Nós é. temos só Mas temos 30 segundos, 70 segundos. isso. Uhum. Então ainda vai ficar 60. um pedacinho de nada para o Não, então próximo. vamos terminar. Vamos terminar aí. Vamos terminar nesse Pronto. pedacinho? Então, você pode ler? Posso. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Justo, confirmou o orientador. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muitas vezes, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando, reencarnados, o mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. É imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio da alma, de alma para alma, entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Olha só, Cristina, sem perceber, Exatamente. dispunhamos-nos à retirada quando Hilário, como quem se avalia do ensejo, se valia do ensejo, curiosamente indagou, voltando contudo ao caso de Américo e reconhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiuns se aperfeiçoam? Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Aulos a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por finda a valiosa lição. Encerramos aqui esse capítulo, né, da luta expiatória. E no próximo encontro a gente já começa com um assunto novo. E Exatamente. ficou aqui essa grande lição para todos nós, que o espírito não descansa e que o que se deixou de fazer hoje vai ser tarefa para o amanhã, seja daqui a 10 anos, a 100 anos, a 1000 anos. Mas nada fica sem reparação e é preciso nosso trabalho, nosso esforço. E a espiritualidade está para nos ajudar, mas não virá fazer por nós. Cada um tem que ter o seu esforço próprio para se livrar ou reparar o que fez, não é isso? Então, Muito bem, chegando assina embaixo. ao final de hoje, né, nós agradecemos aos que estiveram conosco, Francisco Paulo, Maria do Socorro Franco,
Paulo Barreto, Maria Helena, Larde José, Margarete Rafael e Elitelma Santos. Obrigada pela participação aqui conosco, pela cooperação e nos ajudar com a presença. E convidamos para dar seguimento a esse estudo na próxima semana, com um assunto novo. Muito bem, pois valeu. A nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus pela infinita bondade por este momento de estudo, de trabalho e de aprendizado para todos nós, porque a cada vez que nós lemos e falamos sobre o assunto, nós aprendemos um pouco mais, nós descortinamos um pouco mais aquilo que não ficou claro no primeiro momento. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse trabalho e também aprendendo com Ele. Agradecemos por todos que estiveram conosco e por todos que vão estar conosco nos encontros seguintes. E rogamos a Deus que ilumine a mente e o coração de todos aqueles que se encontram no dia de hoje, passando por dificuldades, por aflições, que tem a sua fé, sua esperança desestruturada, que a infinita misericórdia de Deus possa chegar a cada um deles, dando forças e esperança para a sua concórdia, e também possa acalentar cada coração, a cada mãe que perdeu seus filhos por acidentes, por doenças, por negligência. Que a infinita misericórdia de Deus possa acolher cada um desses espíritos que encontram neste mundo, precisando de forças para vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Até a próxima quarta-feira. Aguardamos todos vocês. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.